Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto este tempo de oração. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. Cor hominis abyssum. O coração do homem é como um abismo, diz a Escritura. Um versículo interessante, né? Que nos remete a essa sede, a esse vazio que a gente pode experimentar, sendo honestos conosco mesmos, mesmo em face de momentos muito bonitos na vida, a vida, não há dúvida, que tem seus sofrimentos, suas alegrias, seus desafios, suas recompensas, mas, em geral, permanece uma sede no coração humano de algo que vai mais além do que essas coisas são, que essas coisas podem nos dar. Te toca, de uma maneira ou de outra, essa insuficiência da vida, que é algo muito característico do ser humano. Nesses dias, num curso que estava dando, trouxe à tona essa teoria das gerações, então, que é uma coisa que me chamou a atenção nos últimos meses. Então, 4 gerações, então tem uma situação de crise, então as pessoas que enfrentam, a geração que enfrenta aquela crise são a geração dos heróis, que vão de alguma maneira reconstruir o mundo. A última teria sido a Segunda Guerra Mundial e tal. Vão reconstruir o mundo e eles então é uma geração muito focada nas instituições, na ordem. Mas depois vem os filhos dessa geração e que se revoltam um pouco com aquilo, né? Com uma coisa muito organizadinha demais. Quando eles chegam assim na maturidade, já não aguentam mais, é tudo muito certinho e aspiram por uma liberdade maior, por uma autenticidade maior, uma coisa mais verdadeira. Então seria os baby boomers, que viraram os hippies, né? Anos 60 e tal, né? E aí exaltam a liberdade de uma maneira muito intensa e a espiritualidade individual e uma coisa assim. E aí tipicamente isso exalta a liberdade, até que essa exaltação da liberdade gera um certo caos e uma certa polarização, porque chega uma hora que as pessoas já se cansam daquele caos, e aí o que tem que ser gera correntes muito diferentes e opostas, e essa polarização gera então uma outra crise, às vezes terminando numa guerra, que seria mais ou menos o momento que a gente está vivendo agora. Essa teoria seria assim, até os anos 2030, então é o ápice da crise, da qual vai surgir uma nova geração de heróis, e assim vai ser no ciclo. Eles analisaram vários séculos e viram que mais ou menos encaixaram nesse esquema. Enfim, é um esquema, né? Vai saber o quanto isso é verdade ou não. Mas achei interessante, uma das senhoras que estava me escutando nesse curso falou, padre, é aquilo, né? Homens fortes geram tempos bons. Tempos bons geram homens fracos. Homens fracos geram tempos ruins. Tempos ruins geram homens fortes, né? Então, aquele ciclo, né? Queria ver, né? Em grande parte concordo. Só que aplicando isso na teoria, então, tem os homens bons e fortes, né? Que são aqueles da Segunda Guerra e tal, e depois vem os fracos, que são os hippies. Bem, pode ser, né? Eu sou filho de hippie, não estou nessa geração para ficar agora tomando as dores. Mas, ao mesmo tempo, se tem algo de verdade nisso, eu acho que também tem um papel, né? A geração, no fundo, a teoria chama de os profetas, a geração dos profetas, né? Que foi essa última, foi os hippies, etc., os baby boomers, que tem o seu papel. Essa coisa, né? Essa ânsia de liberdade corresponde a algo muito humano, e quando as coisas estão muito organizadas, talvez a gente fique bem, isso aqui não dá resposta para a vida, né? Isso aqui, a vida não pode ser isso. Vai lá para o teu trabalho, ganha teu dinheiro, volta, tá, e morre. É algo mais, né? Às vezes um certo caos ajuda a gente a entender, ajuda a quebrar um pouco uma visão muito fechada do que é a vida humana. Nesse sentido, para defender um pouco esse espírito de liberdade, de mais além, essa coisa dos hippies,
Eu acho que pode ajudar o caso dos Macabeus, que foram heróis judeus, com a expansão de Alexandre o Grande, lá os descendentes dominaram também Israel, começaram a proibir viver a religião judaica, queimaram as Bíblias, etc. Então se levantou, são dos últimos livros da Bíblia, se levantou aquela família dos Macabeus, tomou em armas, organizou resistência e lutou contra aquele domínio e para viver a sua religião. Então foi uma guerra heróica que Deus abençoou, eles tiveram várias vitórias, né? Então é uma coisa boa, os Macabeus são heróis. Só que, com o tempo, aquele espírito dos Macabeus degenerou um pouco. Quem são os filhos dos Macabeus? São os fariseus. Então já fica claro, né? Que eram pessoas que tinham esse espírito macabeu do zelo pela lei, ser fiel à lei dos meus pais, ao Deus de Israel. Não vou aqui me dobrar para esse domínio romano, vou conhecer a lei, estudar e vivê-la. Só que a gente vê como nos fariseus isso se torna uma coisa assim muito humana, uma coisa, né, um instrumento de domínio, de arrogância e claramente uma coisa exagerada que já não leva mais para Deus, já virou infecundo aquilo ali, né? Nesse sentido, achei interessante a biografia que também há pouco terminei de Bento XVI, que ele era da geração dos baby boomers, bem, talvez fosse, não, acho que é anterior. Mas é interessante ver como ele conecta de alguma maneira com o espírito daquela juventude do seu tempo. O seu livro preferido da adolescência era O Lobo da Steppe, Hermann Hesse, que eu terminei recentemente também, e é bem hippie, é o livro base do movimento hippie, é esse livro do Hermann Hesse, né? Sexo, Drogas e Rock and Roll, um pouco assim, dá para resumir o livro nisso, né? E o Papa Bento XVI adorava aquele livro. E de fato, você vê os escritos dele, tem todo assim, um espírito de liberdade, de questionamento. Os alunos lá na universidade, ele viveu até os loucos anos 60 ali, né, os anos 68. Os alunos adoravam as aulas dele, lotavam. Um falava depois, para nós, essas aulas eram uma libertação interior. Nós tínhamos uma visão estrita e meio sombria da igreja, até que encontramos Ratzinger, que explicava a igreja para nós a partir do Novo Testamento e revelava todo o seu respiro e beleza. Disputavam as suas aulas. Quando começou aquela confusão que eles subiam no estrado, expulsavam o professor, tomavam o microfone, nunca fizeram isso com Ratzinger. Pelo contrário, né? Alguma roda redonda lá, que estavam os professores discutindo, o Ratzinger era mais tímido. Então você via alguns gritos dos alunos, deixa o Ratzinger falar, né? Porque os outros não queriam, o que o Ratzinger falava de alguma maneira tocava eles, aquilo conversava com eles. Mas, Padre Pedro, de onde vem essa imagem, então, Bento XVI como grande inquisidor, inflexível, frio, hiperrígido, né? Que, enfim, é um pouco que a mídia vende por aí, o que a gente encontra é isso, né? Bento XVI é o exemplo máximo da pessoa rígida e dogmática, que não tem diálogo, né? Bem, seria uma explicação longa, né? Você poderia dar vários motivos para isso, e não há dúvida que há um pouco essa guerra da narrativa, da guerra cultural. Mas mais do que a explicação que eu queria dar não é tanto explicar aquilo e dizer, alimentar um pouco essa postura nós e eles, né? Esse pessoal do mal e nós que somos do bem e tal, mas talvez mostrar a figura dele para ressaltar de fato esse caráter um pouco paradoxal do espírito cristão. É algo um pouco difícil de entender mesmo, não é algo tão simples assim, né? O bom é a ordem e o caos é ruim, mais ou menos, né? Existe uma ordem excessiva que acaba sendo meio sufocante, né? Então também é isso que eu queria ressaltar para falar isso, né? E essas simplificações exageradas do espírito cristão são perigosas, podem esterilizá-lo, podem matá-lo, né? Jesus nos pede, sim, nos fala, né? A ordem é uma virtude cristã importante, a disciplina também. Eu sou super a favor, né? Ordem e disciplina, beleza. Mas, né? Mas não é só isso, né? Jesus, o que ele fala? Como é que começa a sua pregação? Qual é a palavra-chave? Metanoite. Metanoia, vocês já terão ouvido falar talvez, né? Mudança, metanus, a mudança da mente. Metanoite é o verbo no imperativo, né? Mudai, é um pouco isso, né? Mudai. No latim virou penitemine e algumas traduções do português virou fazer penitência, que já perde um pouco o espírito da coisa, né? Para uma ideia mais fez errado, bagunçou, então toma um castigo para voltar, tá tudo organizadinho. Não é bem isso, né? É mudança, é transformação, conversão, traduz mais de perto, né? Convertei-vos. Essa é a mensagem do Senhor, mudar, né? E os santos são aquelas pessoas que permaneceram, quem sabe, a vida inteira
com essa palavra no ouvido, né? Convertei-vos. Convertei-vos. O próprio São José Maria falava disso, da arriscada segurança do cristão. Outro paradoxo aí, né? Nesse espírito. Uma segurança arriscada. A arriscada segurança do cristão. Não é possível ficarmos imóveis. Ele diz em A Cristo que Passa, uma das suas homilias. Não dá para ficar imóvel. A ambição é alta, é nobilíssima. A identificação com Cristo, a santidade. Essa é a ambição, essa é a meta. Mas não existe outro caminho se desejamos ser coerentes com a vida divina que Deus fez nascer em nossas almas pelo batismo. Avançar é progredir na santidade. E negar-se ao desenvolvimento normal da vida cristã é retroceder. Porque o fogo do amor de Deus precisa ser alimentado, crescer cada dia, ganhar raízes na alma. E o fogo mantém-se queimando coisas novas. Coisas novas, né? Novidade, espírito de novidade. Santidade, ambição. Hoje, dia 6 de outubro, é aniversário da canonização de São José Maria. Um dia, portanto, no Opus Dei a gente festeja. E, de uma maneira, a mensagem dele, né, que foi a chamada universal à santidade, buscar a santidade através da vida cotidiana, de uma maneira é confirmada pela Igreja, né, com a sua canonização, dizendo, olha, funciona isso daqui. Ele foi santo, seguindo essa espiritualidade, né? Então, por isso é bom para a gente pensar nisso, né? Na santidade, é uma meta nossa. E para isso eu quis falar um pouco dos paradoxos da santidade, porque tentar desdomesticar um pouco esse conceito, né? Ela é super santinha, sei lá, né? Bem, talvez uma menina piedosa, né? Mas assim, é melhor a gente não usar no diminutivo, talvez, né? Porque santo é um negócio é um negócio violento, um negócio grande, né? É um negócio absurdo. Os santos, você lê a vida de um santo, você fica com vertigem, né? São José Maria era assim, os padres amigos seus ficavam, peraí, segura a onda aí, vai devagar, né? Os santos são assim, né? São revolucionários. Convertei-vos, né? Ao passo de Deus, dizia São José Maria, quando tentavam frear ele. Não, ao passo de Deus, sai da minha frente, né? Saía atropelando ali. Esse é o espírito, né? De santidade, essa mudança, é a grandeza da coisa, é uma beleza selvagem, é uma coisa meio descontrolada, é a força de Deus na história. Isso é a santidade. E é assim que a gente deve se abrir à chamada de Deus na nossa vida. Sim, organizando, disciplinando, bons hábitos, etc., mas ao mesmo tempo se deixando interpelar por esse desafio maravilhoso que Deus faz a cada um de nós. Olha, a tua vida tem que mudar muito, você tem que ser muito diferente, né? Você tem que fazer grandes coisas, você tem que chegar muito longe. Esse é o Espírito. Isso que mais nos resolve, isso que harmoniza esses opostos, né? A sede de mais e ao mesmo tempo a vivência do cotidiano, das coisas que eu tenho diante de mim. Padre amigo meu lá no Rio Grande do Sul contava, né, no seminário, na época dele, havia uma grande polarização entre os seminaristas, dois grupos. Até o apelido não era muito, em geral, apelidos assim não são muito elogiosos, né? Então tinha o pessoal que era os vândalos, que era o pessoal mais teoria de libertação, né? Vamos lá, briga sindical e tal, né? Vamos pra rua, greve dos ônibus, essas coisas assim. E as virgens. Era o apelido que os vândalos deram pro outro grupo, né? Que era o pessoal mais certinho, que vivia a liturgia, as regras litúrgicas, né? Que lia lá o que o Papa escrevia, seguia, né, mais ou menos a moral cristã, conhecia a doutrina, né? Então eram as virgens, né? Os vândalos. Enfim, hoje em dia eles contam nos encontros que a gente tinha lá de padres, contavam das maluquices que eles faziam, davam risada, né? Enfim, tudo virou meio superado. Mas esse padre em concreto era dos vândalos, claramente, né? Mas depois ele foi vendo que aquilo, enfim, não era uma resposta, né? Também não queria ser um engomadinho, sei lá, eu tô aqui pra luta, pra fazer coisas, né? Mas o que ajudou ele a resolver essa dicotomia, ele me contava, foi um pouco isso, né? São José Maria e essa mensagem dele da santidade, a proposta da santidade. Que ao mesmo tempo não é uma coisa assim, né, domesticada, né? É um negócio selvagem. E ao mesmo tempo não é essa maluquice também, né? Em que não dá lugar nenhum. Então é isso, né? A santidade é isso, é algo muito transformador e ao mesmo tempo muito organizador da nossa vida e do mundo. Esse pode ser o primeiro paradoxo que eu queria pintar um pouco a santidade, né? A ordem e o caos. Implica superar a desordem, fruto do pecado original, do egoísmo, do imediatismo, mas ao mesmo tempo não é a ordem de algo morto, e sim essa força da vida, né, com maiúscula, da vida divina em nós. Para que a gente pense, será que eu estou suficientemente aberto a isso, aos planos de Deus na minha vida?
o protagonista dos Miseráveis, Jean Valjean, que é um pouco uma figura de santo, né, descrito lá pelo Victor Hugo, ele tem essa característica que me parece que está muito acertada. Ele está sempre disposto a recomeçar do zero. Ele começa um negócio, constrói, aí tem uma situação lá que alguém precisa da ajuda dele, e ele joga tudo pro alto e começa do zero. Várias vezes acontece isso na história, né? Isso aqui é o santo, né? Alguém que está disposto a jogar pro alto, a se deixar levar. Não, como é que eu vou soltar isso agora, tudo? Não, estou disposto sim, né? Para viver essa aventura da vida. Então, o primeiro paradoxo é esse. O segundo é o paradoxo do desejo. A busca da santidade leva a um certo paradoxo aí, né? De negar e afirmar o desejo. Estou lendo a Filocania, um texto que eu estou lendo agora chama-se Ezequiel de Batos. Ele era o abade do mosteiro do Monte Sinai. Batos significa sarça. Monte Sinai, sarça ardente, né? Onde foi a sarça ardente que Moisés enxergou, na base do Monte Sinai. E ele, sobretudo, a doutrina dele, a mensagem dele é bem interessante, ao livro como um todo. São 3 elementos. Você tem que chegar na Ezequia, ou Ezequia, de coração, que é o silêncio, a imobilidade da alma. Quando a alma não é movida para cima e para baixo pelas paixões, né? O monge quer esse silêncio, essa tranquilidade. Isso, Ezequia, o termo que ele usa. E para isso você tem 2 armas, que são a nepsis, só usar uns termos gregos legais assim, né? Que é isso, a vigilância, a sobriedade, você estar atento aos pensamentos que te chegam, controlá-los, né? Ser sóbrio, temperado. E a nepsis e a oração de Jesus. Aquela oração típica, enfim, não sei se vocês conhecem, né? Senhor Jesus, Filho de Deus, tem piedade de mim, sou um pecador. Que também muito da espiritualidade oriental, bizantina, ficar repetindo isso, essa ejaculatória, né? Então você, por um lado, vigia para não entrar as coisas ruins e depois invoca o nome de Cristo, que é o que dissipa o mal no teu coração, e aí você chega na Ezequia. Essa é a mensagem, resumo, do texto dele. Interessante. Mas uma coisa que me chamou a atenção é uma hora ele fala como você atinge o eros divino. Falou do amor divino, mas usa esse termo, eros, que é um termo meio assim, audaz, né? Esse termo, por exemplo, quando no Novo Testamento, que é todo escrito em grego, os cristãos lá, nenhuma hora aparece a palavra eros. Havia várias palavras para falar do amor. E eles preferem os outros termos todos. O principal é o ágape, né, para falar do amor. Mas o eros, por quê? Porque o eros carrega um pouco esse sentido do desejo, né, essa coisa da concupiscência, da coisa meio carnal, né? O eros remete a isso. Remete a isso, né? Então, isso aqui é meio perigoso, né? Sei lá, egoísmo, sei lá, sexualidade, né? Luxúria. Não é isso que a gente quer, né? Mas é interessante como depois, com o tempo, os escritos assim, cristãos e até o Antigo Testamento não conseguem ficar longe dessa metáfora do amor humano para falar do amor com Deus. E ele chega a falar do eros, né? Como um desejo quase incontrolável de Deus. São João da Cruz tem esse mesmo paradoxo de ser um monge super assim, asceta e sofreu a beça na sua vida de todos os modos, né? E ele faz um comentário do Cântico dos Cânticos, esse é um texto do Antigo Testamento que usa justamente isso, né? Ou sobretudo o símbolo do amor, isso, conjugar o homem e uma mulher para falar do amor a Deus, né? E as coisas maravilhosas que ele faz. Então, essa coisa curiosa, né? Parece que você negando o desejo, você o afirma. E ao contrário, né? Se a gente for ver, por exemplo, Nietzsche, né? O cristianismo deu veneno para o eros, envenenou o eros, matou a paixão. É uma religião horrível porque mata a vitalidade humana, é preciso resgatar aquela religião pagã. Nietzsche é essa mensagem, né? O cristianismo é uma coisa assim que deixa tudo engessado, frio e morto. Seria isso o cristianismo na visão dele. E mata a vida. Será que é isso mesmo? Não é curioso que Nietzsche morre louco, depressivo, né? Não é essa a experiência de das pessoas à nossa volta, quando se entregam loucamente aos prazeres? Não parece que terminam mais negando a própria vida, né? Alguns até chegam ao suicídio, infelizmente, né? Pelo caminho, isso, das drogas, da sexualidade descontrolada, né? Não parece ser mais uma certa frustração da vida e do desejo, quando você dá rédeas soltas aos seus instintos? Parece que é assim mesmo, né? Quando você
estive visitando a minha irmã, caçula, faz o quê? Pouco mais de um mês em São Paulo, e fiquei orgulhoso dela, criando os filhinhos dela lá, e ela me falou que essa coisa do controle das telas, né, não pode dar, tem que tomar cuidado, e contou um caso que me marcou, porque a gente viajou lá para o Japão, e aí tinha um outro casal lá de conhecidos que também tinha um filho pequeno, e era um menino excelente, educado, super assim, né, estudioso, sei lá, um menino bem educado, só que a mãe deu para ele um iPad quando ele tinha, não sei lá, né? Então, o fato é que ele engatou no Game Boy, sei lá, no joguinho ali. Então, eles visitando lá o Japão, Monte Fuji, e ele lá, né? Olha só, um trem, bala, magnético, e ele só queria saber quando é que eu vou poder jogar outra vez, né? Porque viciou esse negócio, né? Na dopamina ali. E, né? Um menino, quando você põe um jogo na frente dele, ele fica, uau, aquilo ali é uma fonte de dopamina infinita, né? E é uma coisa boa, uma afirmação da vida, bem, não parece ser assim, né? Não parece exatamente o que acontece, né? Pelo contrário, né? Acaba gerando uma certa frustração, uma certa, né? Então isso faz pensar, né? Em oposição a isso, dar rendas soltas, né? O que fizeram de fato os santos. Por um lado, os mais conformados com a vida, não ficavam reclamando se o arroz queimou, sei lá, né? Droga, não é assim, a gente não vê um santo fazendo isso, né? Reclamando. Se conformavam com qualquer situação. São Francisco de Assis, né, foi essa semana, dormia lá com uma pedra e ficava sem comer e estava feliz da vida, né? Feliz da vida. Ao mesmo tempo, mais conformados e os mais inconformistas, mais com um desejo mais vivo e transformador, pessoas que tinham sempre um motor, uma energia que parecia infinitas. Pegam São Francisco de Assis, pegam a Santa Teresa d'Ávila, pegam São José Maria Escrivá. Viktor Frankl, quando se encontra com ele, esse homem é uma bomba atômica, tem uma energia aqui que é um negócio, né, violento, né? Os santos têm isso. Tem um desejo muito forte, tem um impulso. E isso é a santidade, né? A santidade é ter esse desejo. De alguma maneira, mortificar o desejo, mas talvez os desejos mais superficiais, que não terminam de te fazer feliz, né? Para afirmar o desejo mais profundo da alma. A santidade é isso, né? É uma grande ambição, é o ganhar-se perdendo. É o maior projeto de grandeza pessoal, mas que se alcança esquecendo de nós mesmos, doando-nos completamente. Me lembro quando eu me ordenei, tive a meditação com o prelado do Opus Dei, que era bispo que me ordenou, já faleceu. E na meditação naquele dia ele dizia, meu filho, ele nos pregou assim, dizendo, e me marcou essa frase, meu filho, você já não te pertence. E Romeo, já não te perteneces, ele pregou assim em espanhol, você já não te pertence. E aquilo me tocou, é isso mesmo, né? A vida não é minha, mas já entreguei aqui, perdeu, né? Já era, um pouco assim. É isso aqui, né? É isso aqui que eu quero. Legal, né? Você se ganha, aquele que buscar salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por amor em Deus do Evangelho, vai encontrá-la. Um ponto de caminho que eu acho bem divertido, assim, ponto 704, uma visita ao famoso mosteiro. Que mosteiro é esse? É o mosteiro do Escorial, que fica nas aforas de Madrid. São José Maria foi visitar alguma vez ali, estudar, tem uma biblioteca muito boa, muito antiga. Eu visitei uma vez, quando da beatificação de Dom Álvaro. Então, ele foi visitar lá, era amigo de um monge lá. Uma visita ao famoso mosteiro. Aquela senhora estrangeira sentiu apiedar seu coração ao considerar a pobreza do edifício. Era um casal de diplomatas, não sei se de Honduras, a Guatemala, de um país da América Central, que ele levou para visitar lá o mosteiro. E a senhora, a embaixatriz ou a consuleza, não sei o que era, vendo lá a cela do monge, que estava ali se guiando, que é uma coisa ridícula, né? Você não tem nada ali, né? Alguns estiveram agora na JMJ, visitaram lá a Ávila e a cela de Santa Teresa, que é um negócio assim minúsculo, né? E zero de conforto. Não tem a senha do Wi-Fi assim na parede, né? Não tem nada. E ficaram muito impressionados, né? Os rapazes que falaram comigo. Então aquela senhora ficou impressionada, né? Ali era a cela dele, né? Do monge ali. Sentiu apiedar seu coração. Os senhores devem ter uma vida muito dura, né? Perguntou assim. E o monge, satisfeito, limitou-se a responder: tu lo que existe, fraile mostem, tu lo que existe, tu te lo tem. Um provérbiozinho espanhol que traduziram para o português e deixaram assim em espanhol, né?
assim o queres, assim o tens, mais ou menos isso, né? Tudo que existe, fraile mostem, é frei, veio de frei pré-monstratense, né? Fraile virou fraile mostrem, tudo que existe, tu te lo tens. Você quis isso, agora toma aí, né? Você que escolheu. E ele repetiu, satisfeito, né? Eu escolhi isso daqui, né? Essa dureza de vida, né? Eu escolho isso. E impactou São José Maria a alegria com que ele falou isso, né? Isso que com tanta alegria me dizia esse santo varão, tenho de repetir a ti com pena, quando me contas que não és feliz. Interessante, né? Porque no casamento pesa, e não sei se é a minha vocação, e a vida cristã, como é difícil, né? Ser católico, ter que ir na missa, sei lá, né? Pena, né? Quando a pessoa vai assim, querendo só... A vida não pode ser isso, sabe? Ter mais conforto e mais prazer e os seus compromissos... Não, bendito compromisso, né? Joga fora essas outras coisas. O que vale é o amor, né? O amor, isso sim, ser capaz de me privar do prazer é a condição necessária para ser capaz de amar. E por isso, na medida que eu me domino mais, é que eu me entrego mais. E é isso que me faz feliz. É o paradoxo do desejo, né? É isso, né? E por último, já deixando um pouco os monges de lado e vindo mais para São José Maria mesmo, para a gente, né, terminar um pouco, tornando a coisa mais próxima a nós, pode ser o paradoxo do valor das coisas, da realidade material. Esses dias só contava numa loja de departamento, uma pessoa trabalhava vendendo celulares. E ganhava razoavelmente bem, mas estava meio, sei lá, meio chateado com aquilo, meio sem entusiasmo, né? E ele viu um outro lá que trabalhava nessa mesma loja, cuja função era dobrar as roupas que as pessoas experimentavam, não compravam, então ele dobrava e colocava de volta lá. E esse rapaz era super feliz, né? Super alegre com aquela missão dele. E aí o vendedor de celulares ficou meio confuso, né? Um trabalhinho bem bobinho que ele faz, se via aquilo como um negócio assim, né? E ele tá super aí, né? Felizão e tal. Como é que é esse negócio, né? Aí ele puxou, falou desse que não entendia qual enigma, né? Perguntou esse rapaz. E o rapaz deu uma resposta enigmática também. Falou só, olha, procure São José Maria Escrivá. Só falou assim. Bom. E esse homem procurou depois, né? Entrou em contato com o Opus Dei. Enfim, transformou a sua vida a partir dali, né? Depois é engraçado que ele foi atrás do que era aquele rapaz e não achou mais, ninguém sabe quem que era, né? Alguém dizia que ele falou isso e bateu asas e foi embora, né? Era o anjo ali, né? Que estava ali só para, né, dar aquela dica ali. Mas é interessante, né? No fundo, essa foi a dica que ele precisava para encontrar sentido, transcendência, significado naquilo que ele fazia. Que poderia ser uma coisa super brilhante ou poderia ser uma coisa muito simples, né? Mas o valor não estava tanto aí, mas no amor que ele colocava nas coisas, né? Um outro rapaz também me comentava que quando entrou em contato com essa mensagem, ele falou, vou fazer uma experiência, vou pegar um ano. Foi trabalhar num restaurante desses famosos de franchising, e aí ele dizia, olha, vou fazer que nem São José Maria me diria. Então ele pegava os clientes mais chatinhos, que ninguém queria atender, ele ia lá e atendia, e era feliz, chegava o primeiro a chegar, aí foi sendo promovido, tinha uma certa hierarquia ali, foi para trocar o cargo e outro cargo. Depois de um ano ele pulou fora e seguiu outra carreira, que era o que ele queria fazer. Mas no fundo, ele fez a experiência e deu certo, né? Ele me contava, porque de fato eu ia feliz para o meu trabalho, sabe? E de fato eu fazia bem feito. E custava, não é lógico, custava, né? Fazia aquilo lá, né? Mas aquilo me realizava, né? De uma maneira, o coração dele confirmou, que isso aqui pode ser meio simples, pode ser não é o que eu quero para a minha vida como caminho profissional, mas não importa tanto o que é aquilo que eu faço, mas o como, né? O amor de Deus que eu ponho naquilo. Esse é o paradoxo do valor. Por um lado, São José Maria nos propõe o céu, a santidade, o desprendimento, não perder-se nas coisas desse mundo. Não se trata aqui de ficar agora, né, super fascinado, sei lá, com a fama, com o dinheiro, com o prazer. Não, né? Você tem que transcender. Mas, no entanto, para a maioria dos fiéis cristãos que no meio do mundo, é através dessas coisas que eu vou chegar lá, que eu vou construir o meu amor a Deus, eu vou construir o meu céu. Não um desprezo que leva a jogar fora isso daqui e me desocupar delas, né? Pelo contrário, essas coisas têm um grande valor, a realidade de cada dia, um grande valor de meio, se eu ponho o amor de Cristo ali, em tudo aquilo que eu faço. Aí está o valor. Vivendo essas, não fugindo. Quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus, diz São Paulo, né? Que é o que nós devemos lutar para fazer. E o dia de hoje pode não ser um bom recordatório para isso, né?
para resgatar o valor desses vários elementos do nosso dia. Se a gente faz aquilo transborda a transcendência de Deus, dizia São José Maria. Né? A menor das ações. Aquilo tem um valor incrível, né? Que é um valor eterno. Meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. Nossa Senhora é um cúmulo de paradoxos, né? Porque é a criatura mais santa, é a Virgem e é mãe. Se fez a escrava do Senhor e foi feita por Ele Rainha dos Anjos. Teve seu coração transpassado pela espada da dor e exulta de alegria, gloriosa com Deus, né? Assunta aos céus, junto a Ele. Quem sabe meditar nessa sua figura, nas maravilhas que Deus fez na sua vida, em meio a tantos paradoxos, pode nos ajudar então a desejar também nós abrir-nos mais à misteriosa eficácia da sua graça. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nessa meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.